Este espaço materializa-se como um espaço de estudo, de convívio e lazer, de promoção do emprego e empreendedorismo, de dinamização cultural da cidade do Porto pela academia e como um espaço de construção e concretização de ideias inovadoras, de fomento da utilização da tecnologia e de prática do associativismo. Mas não vou falar sobre o projeto, porque foi isso que me pediram. Vou falar sobre os meus tempos académicos. Eu não pude estudar na Universidade do Porto. Ia entrar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, acabei o 7º ano logo a seguir ao 25 de Abril, em 74, e viviam-se aquilo que se chamava então tempos conturbados, com uma data de confusões na Faculdade de Economia, com alguns saneamentos, enfim. E então o meu pai disse, o menino tem que ir estudar para o estrangeiro, e fui para Londres sozinho, à procura primeiro de uma universidade, que foi aceita, tinha boas notas cá e eram reconhecidas, e fui viver para o campus universitário. Mas foi por pouco tempo, porque as dificuldades económicas aqui começaram, não havia transferências, eu ainda fui trabalhando a cozinhar, fui disc-jockey, mas não punha discos, lavava pratos, mas em determinada altura tive que sair do campus, que era muito caro, e fui viver para um apartamento, para uma cave em Kings Road, toda a gente conhece. Nessa altura ainda não era chique. E então consegui fazer isso com um turco, que, para facilitar o nome, se chamava Jorge e que tinha os mesmos problemas que eu. O Jorge rapidamente desapareceu, eu fiquei sozinho na casa e então começaram a chegar portugueses. Um deles, o Sr. Presidente, é um grande herói português, o Sr. Presidente homenageou a semana passada ao Salvador Guedes. E então começamos a perceber que vivíamos lá 2, mas depois o dinheiro não chegava, depois começamos a viver 3, mas eu depois lembrei-me que o contrato dizia que só podiam viver lá 2 pessoas. De facto, aquilo só tinha um quarto pequeno, com 2 camas. Mas nós não tínhamos dinheiro. E então começamos a viver 3 e 4. Tínhamos umas almofadas no chão e dormíamos, as pessoas dormiam. Era o sistema cama-quente. Qual era o problema? O problema é que a renda incluía água e luz e, naturalmente, o senhorio não achava piada. Qual era o truque? Havia uma senha. Quem lá estivesse, quando o senhorio lá fosse, tinha que dizer, ou era eu, claro que o senhorio conhecia, ou tinha que ser o George. E o senhorio foi achando que o George ia mudando. Até que um dia viemos passar férias a Portugal e emprestamos a casa a umas primas do Salvador. Que, claro, dissemos, vocês têm que ter cuidado, vem cá o senhorio. Claro que o senhorio, quando lá foi, fomos despejados porque ele não acreditou que ela se chamava George. O Porto é muito acolhedor, é muito caloroso e foi sempre ao longo da minha vida e, portanto, sinto muito bem cá. Depois, como professor, sinto muito bem no meio de jovens. Portanto, o dia de hoje é, assim, um refrigério. É um caso único. Não for a ter um jantar em Lisboa, era um dia perfeito. Portanto, mas não sendo a perfeição, é perto da perfeição. Estar aqui, na vossa companhia, e felicitar muito, muito vivamente este Presidente, que eu posso testemunhar, porque já o conhecia antes de estar nestas funções, como ele se bateu por este projeto, e como ele se bateu pela Federação, e como esta obra é também muito uma obra dele e da equipa dele, embora de muitas equipas sucederam, como uma obra da Câmara Municipal do Porto, e sou apresentado para mais, e daqueles, no plano académico, contribuíram para esta obra.